aula de hoje é a favor da tendência. E para essa aula, mais uma vez comigo, Renan Mangueira. Obrigado, Renan, por estar comigo. Fala, garoto. Sempre muito bom. Muito obrigado. E a gente vai falar nessa aula o que é uma tendência. Vamos definir melhor esse conceito e como operar a favor da tendência também é importante. E o que evitar durante uma tendência. Então, começando sobre o que é uma tendência. Vamos lá? Então vamos lá, Renan, falar um pouco do que é uma tendência. Acho que a gente pode escrever alguns conceitos interessantes, algumas coisas para o aluno. O que você gostaria de mencionar sobre uma tendência, Renan? Bom, a tendência é basicamente uma situação onde os players do mercado decidem se o preço está muito barato ou muito caro. Então ele tende a buscar outra região de preço, porque, como já comentamos aqui, né, Garuf? O mercado está sempre procurando um preço justo. Então deixa eu só escrever algumas coisas que você está falando. O mercado sempre busca um preço justo. Então, se os players acreditam que o preço de um ativo está barato ou caro, aí a gente pode dizer que uma tendência se inicia, né, Renan? Isso. Muito bem. E quer dizer, tem um conceito de barato ou caro por alguma razão, o sentimento de preço mudou, né? E essas razões, já mencionei em outras aulas aqui, elas podem ser fundamentalistas, podem ser com base em notícias, com base em cenário político. Para quem é grafista, como eu, como talvez você, aluno, se torne, como o Renan, isso não é fator da nossa análise. O que um grafista analisa é o comportamento do preço, né, Renan? Quer dizer, a tendência é uma fase de mercado onde a gente avalia que algo está acontecendo e as pessoas, os players, todos que operam, estão achando que há uma oportunidade. Ah, Renan, inclusive nesse gráfico aqui da esquerda, a gente, os dois, né, tanto uma tendência de alta quanto uma tendência de baixa, a gente mostra isso, né, Renan? Isso, exatamente. O que um grafista está procurando no caso, tanto de uma tendência de alta como de baixa? Boas barras fechando, no caso, ou na máxima ou na mínima. A gente pode colocar alguns exemplos aí, né, garoto? Vamos lá. Se você quiser marcar, eu vou colocando os quadrados aqui. Se você quiser sugerir. Bom, vamos começar por todas as barras aí que estão fechando na máxima. Começando da primeira barra de alta, terceira barra também. Todas elas fazendo sentido. Tá, então vamos lá. Tá aí com a marcação? Vou marcar aqui. Nessa tendência de alta, você acredita que todas as barras fechando? Isso. Essa barra, aqui nós temos, muito bem, vamos marcando essas barras que fazem sentido a gente poder, de alguma maneira, operar. Muito bem. Essa última aqui não passou o preço acima. Tivemos aqui. Enquanto o Renan marca, eu vou colocando um quadrado verde para vocês poderem, para você aí, aluno, na verdade, para nós todos podermos fazer algum tipo de análise em cima desse movimento, Renan. Muito bem. Bom, o que a gente pode começar? O mercado, ele começou com pequenas barras, tá? No início a gente não sabia que iria dar uma tendência. O mercado tende a começar mais ou menos assim, quando ele se inicia num trend from the open, né, que é uma tendência da abertura do próprio mercado, certo? Da sessão. Ele começa com uma tendência com pullbacks bem curtos. Vocês podem reparar que a ponta vendedora está conseguindo deixar no máximo uma, talvez duas barras na mínima
e logo depois ela já toma uma porrada da ponta compradora. Sim. Mostrando que os compradores estão não só com interesse em comprar acima de boas barras, mas eles também estão comprando a mercado ou com uma ordem limite em qualquer ponto abaixo de barras ou em algum ponto fixo, talvez numa média, no caso a gente não tem aí. Basicamente eles estão querendo comprar por qualquer motivo, né, nessa tendência. Uma coisa interessante do aluno verificar é o seguinte: conceito muito básico. Verifique como se comportam as linhas de tendência. É uma maneira, verifique que fase você está. Puxa, eu estou num canal estreito, tá? E tem aula sobre a fase de canais, inclusive canais estreitos. Quando você vê o mercado num canal estreito, quando você vê ele num momento de aceleração, como está aqui, tá formando novas linhas, a predominância das barras, quem está ganhando? Faça sempre essa análise. Quem está ganhando essa briga? Tamanho das barras compradoras. Sombras no sentido do movimento, pequenas sombras no sentido do movimento. Vejam agora que tristeza é o lado vendedor nessa tendência. Barras menores em tamanho comparado com as compradoras. Menos sequência de barras, como o Renan mencionou. Esse tipo de sentimento você, aluno, tem que começar a criar para entender o cenário que você está, a fase que você está vivendo. Entendendo a fase que você está vendo na sua frente nos gráficos, você entende que, puxa, eu estou numa fase de tendência. Eu estou dentro de uma linha de tendência que está indo embora. Talvez aqui começou a perder essa linha de tendência, mas ainda assim, uma pausa no mercado, uma breve lateralização, que vem de uma inércia, de um grande movimento de alta. Você simplesmente olhar essa barra só porque ela está no topo do gráfico, ou até mesmo essa, e falar, vou vender, tome sempre cuidado de não ver conveniência. Quando a gente vê um gráfico pronto, é muito conveniente a gente achar que aqui poderia ser uma venda para uma reversão. Mas é conveniente porque o gráfico está pronto. Se a gente olhar, né, Renan, existem muitas barras similares ao longo do movimento que a gente poderia ter dito a mesma coisa. E que no fim, o movimento predominou, que é o movimento que, você olhando para trás, olha o tamanho dessa sequência de barras aqui. Você olha para trás e fala, puxa, não são vendedores que estão vencendo esse movimento agora, o preço está se deslocando para cima. Todas as vendas que houveram foram curtas, deslocaram preço pouco, não tiveram sequência, então vender agora não. Quero esperar um pouco mais de informação para vender, né, Renan? Exatamente, Garuf. Ali um ponto interessante que você marcou, para o aluno que está em casa assistindo, fica uma questão. Bom, o gráfico já está pronto, então ali você marcou um ponto que assim fez total sentido na minha visão, que ele fala, mas ali o trader conseguiu vender. Bom, isso é um ponto interessante. Uma tendência, ela se inicia com uma baixa probabilidade. No meio dessa tendência, a probabilidade aumenta. E no final dessa tendência, existe pouco lucro sobrando nessa tendência antes que ela acabe. E também a sua probabilidade diminui. Quando a probabilidade diminui, a ponta contrária sabe disso. E aí começa a querer vender, ou outros traders que já estão numa posição compradora, nesse caso, começam a querer realizar, imaginando que estamos próximos de um pullback ou também de uma transição de fase. Para o quê? Uma lateralidade ou possivelmente, reparem possivelmente, porque se eu falo possivelmente a probabilidade não é tão boa assim, termos uma reversão, né? Então, nesse caso, outra coisa que eu queria apontar também, nessa tendência, bom, eu e o Garuf, a gente marcou uma boa quantidade de entradas, e você que está em casa assistindo deve estar se perguntando, bom, então eu tenho que fazer todas essas entradas? Não. Alguns traders vão fazer, principalmente se forem scalpers, que eles estarão sempre comprando nesse caso e saindo com lucro, comprando e saindo com lucro.
Outros irão simplesmente comprar uma vez, usar um stop adequado e então surfar pelo movimento. Perfeito. E justamente a gente vê essa surfada que a gente chama, a gente vê também na tendência que a gente tem de baixa aqui embaixo. Eu queria pedir para o Renan fazer algumas marcações no que ele acredita ser boas oportunidades de entrada nessa tendência, e eu vou marcando na sequência das marcações dele. Tá bem, deixa eu marcar aqui. Bom, venda abaixo, venda, 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 venda. Isso aqui tem bastante. Essa aqui eu iria marcar, faria sentido pelo momentum, que é essa aqui, essa última aqui, mas vamos fazer as melhorzinhas, que são barras fechando na mínima, no caso. Vamos marcando aqui, enquanto o Renan aponta, eu faço algumas marcações. Muito bom. Uma pergunta que o aluno vai fazer, Renan, com certeza. Por que essa barra e essa barra não fazem sentido nessa tendência? Bom, primeiro que a gente está marcando barras que são para você comprar abaixo. Nesse caso, elas são barras que não foram um tique abaixo. Segundo ponto... Vender abaixo, né, na verdade? Isso. Um tique abaixo, isso, desculpa. Vender abaixo. Exatamente, garoto. E elas não foram barras que foram um tique abaixo. Outro ponto. Elas não estão fechando nas mínimas. Entendeu? Elas têm um pouco de pavio. Outro ponto. Elas são barras de rompimento no mercado que está começando a ter força compradora. Bom, diferente daquela tendência ali acima, compradores, neste caso, podem estar ganhando dinheiro com ordem stop. Vou marcar aqui uma situação. Bom, aqui, quando você vê compradores em uma tendência de baixa ganhando dinheiro com ordem stop, você se prepare, porque você está caminhando, nesse caso, para um pullback bem mais complexo. Se você for fazer uma marcação aqui, temos uma lateralidade, exatamente aqui, ou você está numa tendência na ponta contrária, que é a menor probabilidade na maioria dos casos, mas pode acontecer. Então, o que acontece? Se você vê compradores ganhando dinheiro com ordem stop, então talvez você não esteja mais numa tendência. É possível. Nesse caso foi um pullback, tá? Mas tudo bem. Você mudou a fase de mercado. Você está agora numa lateralidade. Numa lateralidade você não quer vender fundo, principalmente rompimentos, porque a maioria dos rompimentos irão falhar. Então, ambas dessas vendas não fariam sentido. E é interessante comentar que você se protegeu não vendendo abaixo dessa barra, começou a perceber que o mercado começa a demarcar fundo e topo, e começa a observar o comportamento de barras fortes. Sequência de barras fortes, rejeição. Sequência de barras fortes, rejeição. Bem cara de uma lateralidade. Aqui sim você já começa a ver um bom rompimento, a maior barra das últimas 20 ou mais. Pelo menos uma oportunidade de scalp a gente tem. Houve uma continuidade. Já é uma continuidade, não aquela maravilhosa que a gente espera, tem bastante sombra, mas é uma continuidade, te dá a oportunidade de novo, uma tendência que começou de novo, depois desse momento de lateralidade, dando novas oportunidades, né, Renan? Isso, garoto. Aliás, eu queria corrigir uma coisa que eu falei. Bom, se você vendeu nesse ponto, queria adicionar uma coisinha, você teria que colocar ali no mínimo um stop acima da máxima primária, que foi, bom, você marca ali pra gente, garoto? Você já imagina a massa primária, pelo menos assim, isso. Isso. Então, nessa máxima aqui. Imaginando que você teria um pullback aí, um possível pullback, talvez de 10,
no caso aí, mais de 20 barras. Perfeito, tá? Perfeito. Quer dizer, você vai ter um tamanho de stop mais largo. Isso não significa que você tem que buscar o 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, esse conceito de probabilidade. Você tem que começar a avaliar, e é o nosso objetivo te ajudar a avaliar as operações, mas independente se fizer sentido sair nessa barra aqui, independente do stop estar aqui, você fez uma operação que teve uma boa probabilidade, gerenciou bem o price action, gerenciou bem a ação do preço, como ele se comportava, achou que fazia sentido, não há problema nenhum. O que sempre você tem que focar é fazer boas operações. E a gente fala mais nesse slide sobre como operar uma tendência. Eu gostaria de escrever algumas coisas antes da gente fazer algumas anotações e algumas coisas que eu vou discutir com o Renan aqui. O mercado tende a fazer o que já estava fazendo, uma coisa que eu falo muito dentro do esquadrão da comunidade, né? Que é a inércia. Sempre observar a inércia, né? Então a gente tem que procurar buscar e gerenciar operações que façam sentido, né? Isso sentido no seu operacional, né? No caso, um trader que só busca trades de alta probabilidade, de repente ele decide um trade de baixa probabilidade, acreditando que esse vai ser o trade que, no caso do índice, vai dar 1000 pontos, provavelmente não. Então, além de sentido no que você já faz, no caso, vem a disciplina, um dos fatores mais importantes, mas também que façam sentido matematicamente. Perfeito. A gente tem que respeitar o mercado e reagir em relação ao preço. É o que eu mencionei até no exemplo anterior. Talvez o seu stop estivesse largo naquela operação, daquele rompimento, mas fez sentido a operação até um momento onde talvez a equação não fosse 1 para 1, fosse menor, ou talvez a equação fosse maior, mas a operação faz sentido até aquele momento. Dali para frente ela começa a perder um pouco a razão de ser, a não ser que você tenha uma visão de que não, a tendência vai continuar, eu consigo talvez buscar um retorno maior. Esse tipo de sensibilidade, ele cada vez fica mais profundo e mais claro com a experiência de leitura, né, Renan? Exatamente, garoto. E a gente vai também, uma coisa que o Renan vai mencionar aqui, é procurar, gostaria que você comentasse, boas barras fechando depois da metade, ou até mesmo barras sem sombra, que são muitas vezes as barras com maior momentum, né? Então, aqui a gente tem bastante exemplo disso. E por que o aluno deve procurar barras fechando depois da metade e com menos sombra possível? Bom, basicamente, você tem uma tendência, ela também é um canal, tá? É um canal que vai se alargando com o passar do tempo. Interessante aí depois você riscando, garoto. Tá. Mas se você for marcando, ela é um canal mais estreito e ela vai alargando, né? E, bom, esse canal, ele tem um topo. E o que acontece? Muitos traders se preocupam em comprar exatamente no ponto onde vai iniciar um pullback. Bom, uma forma de evitar isso é você comprar acima, nesse caso, de boas barras. Por quê? Acima de boas barras. Isso se as barras não forem extremamente gigantes, aí no caso você estaria comprando um clímax, então não é tão bom. Mas comprar acima de boas barras, fechando depois da metade, ou com sombras mínimas, certo? É interessante porque não só você, mas outra grande quantidade de outros traders irão procurar boas entradas. E a maioria dos traders vão procurar boas entradas com bons setups. Então, o que acontece? Você quer comprar exatamente quando o mercado está indo ao seu favor, Sim. Certo? Então, o que acontece? Quando você entra na guerra, você quer que a cavalaria venha junto. Então, não é tão interessante comprar
barras que no caso estejam falhando, apesar de, se for uma tendência, faz sentido você comprar em qualquer ponto, mas quando você tem uma boa barra, você também tem um momento, ou seja, você também tem inércia, você tem o preço indo ao seu favor. Muitos traders procuram isso, não só scalpers, mas também trades de alvos mais longos. Por quê? O scalper ele vai procurar um movimento mais rápido, onde o preço bata no alvo dele em 1, 2, 3 barras. Já o trader com alvo mais longo, ele quer entrar numa posição e ele quer que o preço vá a seu favor, mesmo que o alvo dele esteja daqui a 10, talvez 20 barras, ele quer uma tranquilidade, entendeu? Perfeito. Então, sempre interessante buscar boas barras. Perfeito, Renan, perfeito. E eu confundi bastante, talvez você, que já deve ter visto a aula sobre canais. E aqui, veja como a análise, ela pode ser subjetiva, mas ela pode ser também objetiva conforme a sua visão sobre a fase que o mercado está. O mercado formou aqui, em diferentes momentos, diferentes canais com diferentes ângulos, quer dizer, canais, quanto o ângulo for tiver mais no sentido vertical, mais forte ele é. E com o tempo, o próprio mercado ele vai quebrando essas linhas de tendência e talvez desacelerando, fazendo uma transição para uma outra fase do mercado. E isso não significa essas linhas estarem aqui ou não, como eu inclusive apaguei os textos, mas essas linhas não estarem aqui, elas simplesmente não impedem nada. Muitas vezes elas facilitam. Vejam que agora eu posso simplesmente dizer que a tendência era essa, com esse canal aqui, e que agora o mercado começa a buscar perder essa linha. Quem sabe a gente não tem o lado direito. Armar talvez, ou iniciar uma lateralização, ou talvez armar uma reversão. A gente não sabe, a gente não tem o lado direito. Mas como o Renan mencionou, muitas vezes traders vão preferir, principalmente traders de momentum, comprar o fechamento dessa barra, entendendo que vai ter que esperar muito provavelmente um pullback. Por que esperar um pullback, Garuf? Porque o mercado ele já vinha fazendo rompimentos e pullbacks. A não ser que ele entre num novo rompimento forte, o trader profissional já entende o mercado que ele vinha, tá? Então ele espera um pullback. Muito provavelmente um trader que busca tendência não se assustou ainda com nenhuma dessas barras. Tá? Se ele decidiu sair mais curto para scalp, saiu abaixo de alguma barra, eventualmente abaixo dessa barra, eventualmente foi a primeira que ele saiu, ele com certeza não saiu em nenhum fechamento de barra, na pior das circunstâncias ele saiu abaixo dessa, talvez abaixo dessa, se fosse uma operação um pouco menos longa, né? Então, operar a favor da tendência, isso vem desde sempre, né, Renan? Já se fala nos Estados Unidos, isso se fala desde que mercado é mercado. The trend is your friend. A tendência é sua amiga. Você está do lado de quem está ganhando, de quem está ali fazendo o movimento acontecer, sempre é mais fácil de gerenciar operações. Isso não significa de maneira alguma que fazer trades contra a tendência, vai ter aula aqui sobre isso, não sejam lucrativos, mas eles exigem um conhecimento, um skill, uma performance, uma experiência mais avançada. E tudo que quem está começando deve fazer primeiro é ser bom em tendências, né, Renan? Exatamente, Garuf. Queria comentar um ponto também, falando agora de traders mais experientes. O próprio Garuf já disse que alguns traders mais experientes, ao invés de comprar acima de uma barra, muitas vezes comprarão o fechamento de uma barra. Outras vezes comprarão abaixo de uma barra de baixa, numa tendência de alta, imaginando que essa reversão iria falhar. No caso, você teria outra perna, ou então 2 ou 3 mais outras pernas, seria razoável. Sim. Porém, também é interessante falarmos que, bom, como eu falei no primeiro slide, a probabilidade no início dessa tendência ela é baixa. No meio ela aumenta e no final ela diminui de novo. Alguns traders mais experientes estão percebendo essa transição, certo?
E então eles começam a procurar bons pullbacks profundos. E a partir desse ponto eles irão fazer trades tanto a mercado como ordem limite, procurando scalps, imaginando que, por exemplo, a partir de um pullback profundo numa tendência, talvez a primeira tentativa de retomada da tendência falhe. Então o mercado precise de uma segunda, talvez terceira tentativa de retomada dessa tendência. No caso, fazendo um fundo duplo ou então até uma wedge, sendo então uma bandeira, nesse caso, de alta. Perfeito, Renan. Como o Renan mencionou, traders experientes podem comprar mercado, podem comprar com uma ordem gatilho, uma ordem stop acima, podem comprar com ordens limit, ordens limitadas abaixo. Depende de como a sua característica operacional e o que você prefere, tem mais conforto ou experiência, expertise em fazer. Há, de fato, diversas maneiras de operar quando você lê o mercado o suficiente para entender em que fase você está, o que tipo de movimento está acontecendo. Assim te permite entender as probabilidades e armar diferentes maneiras de entrar e operar o mercado que você está lendo. E agora, nessa última tela da aula, coloco o Renan aqui para o lado direito, o que evitar durante uma tendência. Eu gostaria de escrever pelo menos uma coisa aqui, Renan, que eu acho importante o aluno evitar de qualquer maneira. E eu vou escrever assim, como eu gosto de escrever quando é importante. Evitar achar o topo e o fundo dessa tendência. Evitar topo e fundo. É muito comum traders que estão iniciando, e não há problema nenhum, todos começaram de algum lugar, e a maioria dos iniciantes procura achar uma oportunidade porque ouviu que o importante é comprar barato e vender caro. Eu também gosto muito de comprar barato, gosto muito de vender caro, mas o conceito de caro e barato, ele é complexo, ele exige um conhecimento, uma leitura e uma prática para entender. Agora está caro, por quanto tempo está caro? Então, agora está caro para sempre ou agora está caro para o próximo minuto? Esse tipo de pequeno nuance evita que você procure, por exemplo, como a gente tem aqui, Renan, dezenas aqui de exemplos, você vender abaixo, como tem aqui um sinal, de uma barra, que é uma barra pequena. Ela fechou na mínima? Sim. Puxa, mas a mínima é um pré-requisito, não é uma boa barra? Sim. Veja, né? Uma, duas, três, 4 barras. Muito provavelmente terá uma segunda perna. Olha o contexto, olha para a esquerda, perceba onde você está. Uma boa barra, ela é boa no endereço certo. Uma excelente, existe inclusive boas barras de tendência fechando na máxima como essa, que talvez não sejam boas para comprar. Existem situações que elas podem não ser boas para comprar, não fazer sentido ali comprar, talvez esperar mais informação. Por isso que é importante um bom grafista passar além de um setup, um operacional duro e seco que, puxa, quando toda a barra for fechada assim eu vou vender, toda a barra for fechada assim eu vou comprar. Não é assim que se opera com sucesso no mercado. Assim, você, se tiver muita sorte, não vai perder dinheiro. Mas muito provavelmente perderá se engessar a visão, né, Renan? Exatamente, Garuf. Ali no gráfico acima a gente tem alguns exemplos de um trader iniciante que vende por conta do stop, talvez porque se estivesse comprando seria um stop caro demais, ou então buscando uma reversão onde não tem. E ali temos linhas acima que mostram onde seriam stops dessas operações que fariam sentido. O stop loss que o trader colocou, né? Um iniciante especialmente. Isso. E todas as vezes ele seria estopado. Muitas das vezes alguns traders pensam, bom, mas talvez se for o índice que você estiver operando, talvez se eu colocar esse stop seja só 150 de stop ou 100 de stop. Bom, talvez 100 seja pouco, realmente. Mas se você for ver todos esses exemplos, todos forem de 150, no final do dia você acabou com um grande prejuízo, né?
apenas buscando reversões. Ou, no caso, se você tivesse comprado em qualquer uma dessas barras, você teria ganhado dinheiro. Perfeitamente. Eu vejo muitos iniciantes que procuram ter um stop muito curtinho e pegar uma oportunidade pequenininha, porque esse é stop e tomam um atrás do outro. Em vez de buscar, talvez, se cada um, como o exemplo do Renan disse, se cada um desses stops fosse 100 pontos e ele pôde assumir 400 pontos de stop, por que não comprar o fechamento dessa barra ou dessa com stop aqui embaixo, que talvez fosse 300, 400 pontos, e teria feito outros 300, 400, 500, que fosse 200. Teria sim feito dinheiro. Então, usar stop curto, ele é bom quando faz sentido. Ele é bom quando faz sentido. Essa talvez seja uma das principais lições que o Renan e eu podemos passar para você em toda a parte de análise gráfica. E a gente vai reforçar bastante isso. Stop tem que fazer sentido. Ser pequeno, custa pouco dinheiro, é bom. Mas lembra, vou colocar uma coisa importante aqui. Bem importante. Talvez você nunca mais esqueça desse conceito. Mega Sena custa barato. E pode te dar muito dinheiro. Caso acerte. Custa R$1, R$2 ou R$3, não sei o preço que custa a Mega Sena. Agora, você pode ganhar milhões. O stop é curto. Quantas vezes você erra até você acertar uma? Se acertou, se conhece alguém que acertou. Alguém de vez em quando acerta. Dentre milhões, a grande maioria, erra. Não transforme o seu stop num bilhete da Mega Sena. É ou não é, Renan? Gostei muito do exemplo, viu, Garoffi? Importante, eu acho que quem está assistindo aí de casa, acho que vai entender agora. Eu acho que sim, e desse exemplo aqui é a mesma coisa. Eu acho que esse exemplo talvez seja um exemplo diferente que você queira dar, né, Renan? Que foi um exemplo que o Renan preparou. Na verdade, um mercado que vem com sequência de barras compradoras. Você decidiu, por fim, que a compra você ia fazer aqui em cima dessa barra. Tudo bem? Tudo bem. Faz todo sentido. Ótimo, o mercado vem comprado. Mas o stop aqui tá certo? Ou esse é um stop, é outro bilhete da Mega Sena? Não, Garoffi, Renan, o mercado tá em tendência de alta. Eu vou pôr um stop curtinho. E aí, Renan? Bom, alguns traders sim utilizam stops mais curtos, porém, são traders normalmente mais experientes e sabem ler muito bem o mercado. Mas, nesse caso, a compra faria sentido, porém, o stop com certeza não. São stops muito curtos que fazem muitas vezes o trader iniciante comprar numa tendência de alta, ser estopado dessa tendência, comprar de novo nessa tendência, ser estopado de novo nessa tendência, parar o dia e então ver que estava certo o tempo todo. Então é sempre muito importante usar stops que façam sentido. Alguns traders iriam usar um stop um pouco mais largo, talvez um stop financeiro, talvez um stop dos 50% dessa pernada. Outros traders iriam usar um stop na mínima dessa pernada, que seria no caso o meu caso, que para mim faria mais sentido. Ambas essas abordagens são válidas. O importante é você ler bem o mercado e não usar um stop curto demais, a não ser que você seja um trader experiente e você compre exatamente no local exato. No caso, você teria que acertar exatamente o ponto, e isso eu acredito que para um iniciante é muito mais difícil. Então, evitar esse tipo de stops, principalmente quando você acha que seja possível um pullback. Provavelmente a tendência não vai infinitamente para cima nem infinitamente para baixo. Ela precisa de uma correção, é saudável o preço. Então, sempre interessante evitar stops muito curtos.